Olá, amigos do Semente da Manhã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é um vídeo especial, né? Que nós vamos falar sobre os humildes e os aflitos. Como eu prometi no final do nosso capítulo anterior, capítulo 12, nós falaríamos um pouquinho sobre os negros, essa experiência que Deus se valeu, né? Já que nós seguimos pelos caminhos da escravidão no Brasil, de também oportunizar a reencarnação de espíritos que já sabiam tirar bom proveito de quadros dolorosos, não só para a sua própria evolução, mas para alavancar a evolução de outros. E também, porque se vocês lembram, lá no início dos nossos estudos, eu comecei a fazer uma série complementar ao estudo de Brasil, Coração do Mundo, que falava sobre os negros, os portugueses e os índios. Fiz o primeiro vídeo da composição étnica do Brasil, destacando os negros como os sedentos de justiça. Hoje nós vamos falar sobre os negros, que Humberto de Campos chama de os humildes e os aflitos. E, por último, nós vamos falar sobre os simples de coração, que são os índios, que compõem, né, essa base, né, dessa matriz étnica do Brasil, e que cada um, dentro das suas experiências, da sua cultura, de tudo que trazem de aprendizado, foram ajudando na formação desse povo que somos nós, o povo brasileiro, né? Dando, então, a ideia dessa geração, né, que estaria predisposta à fraternidade, como diz o próprio Humberto de Campos nessa obra. Isso, gente, nada tem a ver com democracia racial. Essas discussões que a sociologia se valem são muito pertinentes, existem várias ideias que se contrapõem, mas aqui não tem nada a ver com isso, nem eugenia, né? Nem entendendo a miscigenação como um branqueamento, nada disso. Aqui a nossa perspectiva é espiritual. O que é que essas experiências reencarnatórias trazem de proveito para o próprio espírito reencarnante e para a coletividade em geral. Até porque nós estamos falando da formação da identidade de um povo, né? Já tínhamos índios aqui, é verdade, mas o Brasil não seria o mesmo hoje se nós nunca tivéssemos tido contato com outros povos. E foi justamente dessas interações que ao longo da história foram acontecendo, que hoje temos como resultado esse Brasil que nós vemos, tá? Então, do ponto de vista espiritual, isso tem sim um valor. Senão a gente partiria do pressuposto que é o acaso que vai agindo sobre as coisas. E essa é uma visão muito materialista. Aqui, nós devemos buscar também umas reflexões de cunho espiritual. Vocês não acham? Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou chamar a vinheta. Roda a vinheta. Bom, gente, o nosso livro de hoje é o nosso livro base, que tem sido complementar nos estudos da obra de Brasil, Coração do Mundo, que desde o início desse estudo eu tenho recomendado, que o próprio Haroldo Dutra Dias, lá na Semana Espírita de Vitória da Conquista, quando eu fui a ele pedir uma orientação sobre o estudo dessa obra, que já me parecia ser bastante espinhosa pela quantidade de críticas que tem, e eu já fiz um vídeo aqui falando sobre as críticas. Quem não assistiu, corre aí no YouTube e assiste. Esse livro Celeiro de Redenção, como eu já disse algumas vezes, é uma obra complementar, porque o pessoal do ProSer, né, o pessoal do Instituto Ser, levou 1 ano e meio estudando a obra Brasil, Coração do Mundo. O pessoal do Ser, gente, é uma galera incrível, é formada por pessoas das mais diferentes formações e que nesse 1 ano e meio foram buscando compreender algumas questões que são tratadas aqui por Humberto de Campos e que foram muito mal interpretadas por algumas pessoas. Então é um estudo que vale muito a pena de se fazer. E aqui estamos aí no capítulo que o Aloísio Elias vai falar de uma passagem que eu já falei lá no nosso início, a doce paisagem dilatada do Tiberíades, né, que é justamente onde ele começa a falar dessa formação, né, do povo brasileiro, e hoje destacando os humildes e os aflitos, que são os africanos,
que aqui aportaram, traficados, né, pelos portugueses, e que aqui vieram também dar a sua contribuição. É interessante, alguns destaques que o Aloysio Elias traz aqui, eu vou falar para vocês. O primeiro de tudo é que eles falam assim: a África, que pode ser definida como um vertiginoso caleidoscópio étnico, apresentava-se ao senso português com particular encanto, porque acreditem, era de uma riqueza tão grande a África, e é até hoje, que a todos causa um espanto, tamanha beleza assim, tamanha diversidade, é um espanto positivo, daquele que desperta a curiosidade, né, de você buscar entender, caramba, que beleza é essa, que curiosidade é essa. Mas os portugueses, aquilo que eles não compreendiam, eles tentavam abafar. E eles dizem isso aqui: o certo é que os africanos muito padeceram nas mãos de uma tal fragilidade truculenta que por costume agredia tudo aquilo que não podia compreender. Então, era mais fácil buscar negar, né, tudo aquilo. Era muita coisa para a cabeça deles, eles não entendiam. Tinha aquela visão, né, mais limitada, contida, e de repente se dar conta com uma diversidade enorme. E eles não souberam lidar com isso, essa é uma percepção, né? Eles dizem que as muitas Áfricas que aportaram aqui nas terras brasileiras fizeram compor uma nova África. No último vídeo eu disse que dos mais diferentes pontos da África vieram pessoas para o Brasil. E a Marina de Mello e Souza, vou retomar a Marina mais uma vez, porque a Aloysio Elias também se utiliza de um trecho, né, de um estudo dela, chamado Destino Impresso na Cor da Pele. Ela diz o seguinte, que desde o momento em que eles eram arrancados de suas aldeias e transportados para os mercados, para as feitorias regionais e para os portos costeiros, os escravos de diferentes etnias misturaram-se, aprenderam a se comunicar, criaram novos laços de sociabilidade que se consolidaram durante os horrores da travessia atlântica e se institucionalizaram no seio da sociedade escravista colonial, a qual foram inseridos à força, acabando por encontrar formas de integração. Então ele vai destacar esse fenômeno de aculturação, que eu também já fiz referência aqui em outros livros, que é dessa interação entre povos distintos, eles acabam, cada um, trazendo para si um pouco daquilo que o outro tem de melhor. E aí vai havendo um engrandecimento da cultura, porque ela vai se enriquecendo das contribuições, né, daqueles que a gente vai tendo contato ao longo do caminho. E desde o momento que eles eram aglutinados ali naqueles mercados, passando pelos horrores, eles acabavam interagindo, buscando formas de interação. Então, eles tinham línguas diferentes, eles iam buscando formas de comunicar, eles iam, de alguma forma, trocando experiências, e eles iam começando esse processo de aculturação. Então, das mais diferentes Áfricas que aqui aportaram, nós vamos ter o que ele chama de uma África brasileira, né? Que é o resultado de toda essa interação cultural. E como eu disse, todos os povos eles tiveram aqui um papel importante na nossa formação cultural, né? Dos africanos nós herdamos tantas coisas, nós herdamos culinária, nós herdamos a dança, nós herdamos a música, né? Os tambores, toda a beleza da capoeira, nós herdamos muito conhecimento que se refere às plantas medicinais, né? A própria vivência religiosa, né? Que eles tinham, né, naquela época, essa expressão religiosa, assim como hoje, muito forte, né? Eles tinham uma fé muito grande. Então, tudo isso, gente, vai enriquecendo. Deus tem formas diversas de agir e de levar ao progresso. E mesmo através de uma dor sem fim, como de uma escravidão, ele encontra meios de fazer brilhar a luz. E é isso que acontece aqui no Brasil. Quando lá no capítulo de escravidão a gente narrou aqui com a nossa amiga Patrícia Lins, que Ismael chora Jesus lamentando que a escravidão, né, estava ali realmente se concluindo-se,
acontecendo de fato aqui no Brasil e que isso era uma coisa absurda, e ele chora, né, por ver tamanho sofrimento, e ele busca auxílio em Jesus para que pudesse se reverter aquele quadro. E Jesus diz, né, os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em uma identidade de circunstâncias. Mas lá embaixo na narrativa, ele diz assim: contudo, através dessas linhas tortuosas impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operarei com a minha misericórdia, colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. Nas senzalas, reencarnados como escravos, espíritos de sentimento embrutecido e em processo de resgate, foram tocados pela força moral daquelas nobres entidades que, também cativas, cuidaram de converter o cárcere em luz, dor em crescimento, lágrima em libertação espiritual. Ou seja, aqui a gente não tem o sofrer pelo sofrer, a gente não está fazendo culto ao sofrimento, como a gente já falou isso aqui em outros momentos, mas a gente sabe que a forma como nós passamos pela prova é onde vai estar o nosso aprendizado. E se a escravidão apareceu como uma escolha, uma livre escolha daqueles que aqui estavam exercendo seu poder naquela época, então Deus teria que se valer, né, de uma forma de aprendizado, mesmo naquela circunstância dolorosa. E aí permite a reencarnação de espíritos jamais espiritualizados, que podiam, na mesma experiência do cativeiro, na mesma experiência dolorosa, alavancar aqueles outros. Porque às vezes a gente pensa que todo mundo que está reencarnado numa situação de prova é porque precisa passar por ela, porque cometeu aquele erro, então está resgatando, mas não. Tem espíritos que escolhem uma condição de prova porque querem se aprimorar ainda mais, adquirir novos valores, novas virtudes, e que às vezes a dor e o sofrimento servem de meio para esse tipo de aprendizado. E você tem seres que reencarnam em condições dolorosas para auxiliarem outros que estão ali por necessidade. E aí é interessante demais ver a beleza como Deus age. Como é grandioso, nós não conseguimos pensar como Deus. Nós não conseguimos fazer ideia de como Ele age, das mais diferentes formas que Ele age. Eu disse no capítulo das invasões holandesas que o Maurício de Nassau, que era o grande recurso que a gente tinha naquela época, chegou na forma de invasor. Quando que a gente vai olhar o invasor como alguém que vem trazer algum tipo de progresso? Como que a gente vai enxergar o cativeiro como um repositório de aprendizados, como uma escola para o espírito? A gente, muitas vezes, na nossa visão material, a gente olha o cativeiro somente como um quadro doloroso, e de fato é doloroso, mas é desse quadro doloroso que nós também podemos aprender. Nós, como mundo de provas e expiações, as provas e expiações ainda nos são necessárias. Chegará um momento em que nós progrediremos e que essas provas mais materiais, mais duras, mais físicas, elas vão ceder lugar para outros tipos de provas, talvez mais no campo do intelecto, sim, mas nós ainda precisamos das dores como buril. E a escravidão foi esse buril, terrível buril, porém Deus fez dele uma forma também de fazer outros espíritos necessitados progredir. E é essa visão transcendental que nós temos que exercitar ao longo da nossa vida. Porque quando nós detemos apenas as questões da matéria, esquecendo dos desdobramentos espirituais, nós podemos fazer inferências muito equivocadas, não é? Nós podemos nos revoltar contra Deus achando grande injustiça nas coisas que nos acontecem. E eu digo para vocês uma frase que eu ouvi do Haroldo quando ele falava essa semana sobre as mortes coletivas por conta da trágica situação que aconteceu em Brumadinho. Ele dizia o seguinte: existe injustiça, mas não existe injustiçados, porque nós ainda precisamos progredir.
E as condições de injustiça, muitas das vezes, são através delas é que nós estamos ali em prova. A escravidão era uma injustiça, mas aqueles que lá passavam ou estavam numa necessidade de aprendizado e aquela injustiça foi o cenário através do qual ele pôde fazer os seus resgates, e também foi o mesmo cenário em que Deus permitiu a iluminação, a lágrima que se converte em libertação espiritual, auxiliando a si e a coletividade. E é assim que nós devemos pautar a nossa vida, buscando tirar as melhores lições das provas mais difíceis e buscando auxílio naqueles que estão conosco naquela prova, porque também eles podem ser aqueles que irão nos fazer crescer. Eu deixo o meu imenso abraço para vocês. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo desse estudo que está uma delícia, que é evangelho puro e que a gente está aqui fazendo com o maior prazer. Deus é o nosso Pai, que é todo amor, que é toda misericórdia, que é toda justiça, que é toda bondade. Tudo isso infinitamente. Nós não conseguimos dimensionar, mas Ele cuida de nós e Ele nunca nos abandona. Fiquem com Deus e até a próxima.